Fala mestre, eu sou o Pedro Moreira, pesquisador de saúde e bem-estar há mais de 4 anos e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de um dos seguidores que é a seguinte: cetogênica e low carb é recomendado para crianças? Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Muita gente morre de medo de cetogênica e low carb, acha que vai fazer mal, que é, corre risco de saúde, que é uma coisa extremamente muito impactante para o corpo, mas não tem nada disso. Low carb e jejum, quer dizer, low carb e cetogênica, é simplesmente você parar de comer carboidratos. O nosso corpo, infelizmente, por muitos anos, foi pregado que o nosso corpo ele tem a necessidade de carboidratos, porque acredita-se que a principal fonte de energia é a glicose, mas não tem nada disso. O nosso corpo ele é capaz de produzir a glicose. O nosso próprio corpo ele consegue produzir a glicose que o corpo precisa, aquele mínimo que o corpo precisa, o próprio corpo é capaz de produzir. Então você consegue viver tranquilamente toda a sua vida, desde o momento que você nasce até o momento que você morre com mais de 100 anos, sem consumir nenhum tipo de carboidrato. É só você olhar as populações lá do Ártico, os esquimós. Eles se alimentam apenas de gordura animal, de carne gordurosa, de focas, de baleia. Eles não comem, lá nem nasce planta. Então, desde que a criança até quando eles morrem mais velhos, os anciões lá das tribos dos, dos esquimós, eles não comem nada de carboidrato. Então, é totalmente possível, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, com 100 anos, sei lá, 70, 80, 90 anos, sem consumir nenhum tipo de carboidrato. Então não existe essa necessidade, igual as pessoas falam, uma alimentação balanceada, eu tenho que comer tanto de carboidrato, tenho que comer tanto de proteína, tanto de gordura. Não existe isso. O seu corpo é capaz de produzir sozinho a glicose mínima que ele precisa. Entendido isso, você já sabe que uma criança ela é capaz de viver, de ter uma infância saudável sem necessidade de carboidratos. Agora, uma coisa é uma criança ela necessitar e outra coisa é a criança ela ter uma vida normal. Porque, porque não tem necessidade, no meu ver, se é uma criança saudável, no peso certo, pratica esportes, ela ter uma alimentação rígida sem carboidratos. Porque eu mesmo, eu escolho ter uma alimentação onde eu consumo carboidratos, mas eu consumo carboidratos de comida de verdade. Uma batata doce, uma mandioca, uma abóbora, uma fruta aqui, uma fruta ali, de vez em quando, porque no meu dia a dia eu não como banana, não como maçã, não como essas frutas que são extremamente doces. Eu também não acho saudável você ficar dando para uma criança entupir ela de banana. Eu também acho, eu acho isso péssimo para a saúde da criança. Agora, uma criança comer uma batata doce, comer uma batata, comer uma mandioca, comer uma abóbora, isso é extremamente saudável, porque é uma comida de verdade. Agora, o que a gente está falando aqui é 0,01% da população. Se a gente for ver a realidade mesmo, se você for ver, se você está assistindo, tem filho, tem sobrinho, conhece alguém, vê criança, você sabe que o que acontece na realidade mesmo são os pais dando suco de caixinha que é cheio de açúcar, dando refrigerante, dando pão, dando bolo, dando biscoito. Isso que é o que realmente acontece. Não adianta você querer achar low carb, a cetogênica, a realidade mesmo do dia a dia são os pais enchendo as crianças de esses bolinhos industrializados. Por quê? Porque é mais fácil para o pai ele dar para a criança essas coisas primeiro, porque é mais fácil de comprar, você não precisa cozinhar, porque você tem que ir no supermercado, ir no sacolão, comprar batata doce, você tem que cozer a batata doce, você tem que botar ali para a criança comer, então dá muito mais trabalho do que você ir lá comprar um produto industrializado e dar para ela levar para a escola. Outra coisa também que os pais costumam fazer. Ah, a criança tá bagunçando, tá pedindo, eu quero, eu quero. Aí você vai dar um doce para acalmar a criança, para deixar a criança feliz, para agradar a criança. Então o problema maior de todos não é se low carb cetogênica pode ou não pode para a criança. A questão é que os pais eles utilizam
industrializados, açúcares, carboidratos, para esses dois motivos, para agradar, acalmar a criança e porque é mais fácil, é mais cômodo para ela, que ela não precisa, o pai não precisa cozinhar, não precisa fazer nada e dar essas coisas para a criança. Agora outra coisa importante que precisa ser falado aqui. Essa criança, ela é saudável ou já é uma criança acima do peso? Porque vamos supor que a família descobriu agora a low carb, descobriu a cetogênica, mas antes comiam muito macarrão, muito pão, muito feijão, não sei o que, e a criança, infelizmente, acabou ficando obesa. A criança que já está obesa, ela está doente. O que é a criança obesa? Ela tem resistência à insulina. Ela elevou muito a insulina, ela acumulou muito gordura, então ela é uma criança doente. Uma criança doente, ela precisa de alguma ação um pouco mais rígida. O que é uma ação mais rígida? É uma alimentação low carb cetogênica, até essa criança emagrecer. Depois que essa criança emagrece, que ela perde essa gordura em excesso, que ela regula a insulina dela, ela pode voltar a consumir carboidratos e, de preferência, carboidratos de comida de verdade. Batata, arroz, feijão, mandioca. Sempre comida de verdade, nunca industrializado. Aí sim é recomendado uma criança, quando a criança está muito acima do peso, quando ela tem resistência à insulina, quando ela está doente, aí sim é recomendado ela fazer low carb e cetogênica. Concluindo, a low carb cetogênica, no meu ver, são ações um pouco mais drásticas quando a pessoa está muito acima do peso, quando a pessoa está resistente à insulina, com resistência à insulina, quando a pessoa está querendo perder gordura rapidamente, quando a pessoa ela está com diabetes tipo 2. Aí é interessante você utilizar low carb e cetogênica. Agora, se a criança está saudável, se está tudo bem, deixa ela comer arroz, deixa ela comer feijão, deixa ela comer batata. Se ela estiver praticando esporte, se ela estiver comendo comida de verdade, tranquilamente. Agora, suco de caixinha, bolinho industrializado, tudo que é industrializado e com adição de açúcar, jamais você deve alimentar o seu filho, qualquer criança, seu neto, seu sobrinho com isso, porque você vai estar viciando aquela criança. E você vai carregar essa responsabilidade de estar viciando e estragando a saúde dessa criança. Beleza? Então é isso, o recado de hoje. Um grande abraço e até mais.